Ou se eu você já lembrei uma começou coisa. mais forte. Você quer umas coisas bem interessantes? Exatamente. 91 me formei, em 92, tava com um escritório bem modesto, Avenida Rua Tapajós, ali em São Paulo, através da Cruzeiro do Sul. Chegou uma senhora, na verdade era uma garagem da empresa do meu pai. Eu tinha ali, chegou uma senhora, uma pessoa de cor, uma menininha de uns 1 aninho, 2 aninhos, a pessoa começando a andar. Ah, doutor, eu precisava que o senhor fizesse o atendimento da minha filha. Ela está presa no manicômio judiciário de Franco da Rocha. Meu Deus. Meu Deus, onde Ah, foi mas isso? está presa por quê? É porque ela matou a filha. Ah, Nossa. matou a filha? Não, a filha é essa. Ué. Então, aí você vê um Tela dos azul. primeiros crimes. Eu vou te contar o que aconteceu. Essa senhora é uma pessoa muito humilde, morava numa tipo um cortiço, aquelas casas comunitárias, tinham 4, 5 Sim, quartos sim. lá. E a filha já tinha 3 filhos e engravidou dessa última. E ela era uma pessoa de cor, gorda, grande, ele escondeu a gestação. Quando a criança nasceu no banheiro coletivo daquela casa, daquele cortiço. Nossa, que situação. Ela pegou a criança em estado puerperal. Estado puerperal, quando a mulher dá à luz, normalmente sozinha ou não, parto natural. Ela pegou aquela criança e enfiou na bacia da privada para dar descarga, Meu Deus. para Nossa. matar a criancinha que tinha acabado de nascer. Por quê? Porque ela estava em violenta emoção, ela estava em estado puerperal. É um estado emocional previsto na lei. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Um dos vizinhos escutou aquele barulho, aquelas portas de madeira velha, todo um lugar bem humilde, bateu a porta e viu. Aí pegou ela, a criança morreu, e prenderam, chamou a polícia, prenderam ela, Mas a criança. sem advogado, sem nada, Caraca. cadeia, correu o processo tudo à revelia, defensor público, eu não estou falando mal, mas o defensor público não se atentou àquela situação, defendeu como, morreu a criança. O número. Ninguém foi ver, ninguém juntou atestado de óbito, ninguém fez nada. E a criança sobreviveu. Então quer dizer, não foi esse o crime. Não, primeiro, não houve homicídio. Segundo, mesmo que tivesse havido o homicídio, ela estaria em estado puerperal. A lei protege. A mulher sai das condições normais de raciocínio. Mas e aí, Cangueiro, como Mas que isso isso é funciona? cientificamente comprovado? Sim. Comprovado. Que Não, bacana. Comprovado. Isso é lei. Mas e aí, como que funciona? Se por acaso. Absolveu. Você E assim mesmo, eu problema? vou te falar, Márcio. Eu fui em Franco da Rocha. Franco da Rocha dá uns 30 quilômetros de São Paulo. Pelo menos umas 6 ou 7 vezes. Mesmo demonstrando, a justiça ainda demorou coisa de 4, 5, não me lembro de cabeça, meses para liberar a mulher. Nossa. Então, eu te falo, a justiça é linda, mas tem falhas. O exercício profissional, o advogado, quando pega com prazer, faz com gosto, é maravilhoso, é benéfico. Você entendeu? Então, isso é um resultado. Fazia 2 anos que eu estava advogando. Ô, Cangueiro, você já deve ter enfrentado muita coisa por pegar muita coisa criminal e que as pessoas têm muito. Associar. Por exemplo, um cara. Por exemplo, vamos supor que você fosse defender o Neymar naquele caso dele lá. As pessoas já não, porque o Neymar estuprou a mulher e tal. E aí você, advogado, vai lá e pega o caso. Política de exclusão já, Aí né? uma pessoa pega e fala assim: você vai defender um estupro. Você já ouviu isso? Já. E aí, Várias cara, como vezes, que é? várias vezes. Inclusive, Como você lida com isso? vou reservar, lógico, né, profissionalmente, os nomes, mas aqui em Fernandópolis. Nossa sociedade é uma sociedade conservadora, Sim. antiga, e eu peguei uma situação de um agente, um fiscal da SUSEM, na época um órgão, e preso estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é quando molesta uma criança que não tem discernimento. Então, aquilo é o estupro de vulnerável. Não é, propriamente uma violação, uma penetração, vamos Entendi. dizer. Qualquer coisa que você fizer com uma criança, hoje é estupro de vulnerável. É uma lei relativamente nova. Pegamos esse caso. Eu fui ver, outros advogados não queriam pegar, eu fui ver o caso e eu entendi que não era nada disso, foi uma má interpretação da avó que Nossa. acabou assustando o rapaz correu, o pai do rapaz foi lá, a polícia, ele pôs a mão na menina, nas partes íntimas, prenderam ele.
Na época tinha uma delegada da mulher aqui muito rígida e, pum, prendeu. Josué, se nós não tivéssemos feito uma boa defesa, tinha acabado a vida daquele rapaz. Ele tinha 23 ou 24 anos, preso, foi para Guarani do Oeste, como estuprador de uma menina de 5 anos. Estupro de vulnerável. Nossa, dentro da cadeia. Você tem ideia? Exatamente. Você tem ideia do que ele ia passar? Ele foi preso numa terça-feira. Eu fui lá, levantei tudo, conversei com a avó, conversei com a menina, conversei com o pai da menina. Isso correndo paralelo ao inquérito policial. Isso que eu fiz foi a atitude do advogado de defesa. Eu não esperei a polícia fazer isso, eu fui fazer. Conversei. Conversei com o pai, com a mãe, com o irmão do preso, né? Você chegou aí numa rádio, criminoso, foi nesse caso? E fui conversar com ele. Isso aconteceu aqui em Fernandópolis. Conversei com ele. Quando eu vi que não era nada disso, eu corri no juiz, expliquei tudo para o juiz. Na quarta-feira já. Expliquei tudo. O juiz ficou com aquilo, começou a avaliar os pontos que eu tinha anotado de errado do inquérito, do flagrante, e soltou ele na quinta-feira. Ele dormiu 2 noites na cadeia. E é meu amigo até hoje, e fala para mim, Cangueiro, foram 72 horas acordado, eu não dormi. Nossa, eu não tinha cometido crime nenhum. Como você conseguiu provar, o Cangueiro? Qual foi a prova definitiva? Na foi verdade, a família que falou? Na verdade, ele foi... É uma situação bem delicada. Ele foi brincar com a menina estava só de calcinha, 5 anos. Ele estava trabalhando? Ele estava trabalhando, entrou na casa para fazer uma vistoria na casa, e pegou a caneta e foi brincar e bateu na perna da menina. E a menina, na hora de responder para a avó, o que estava fazendo do teu lado? Ele estava batendo na minha perna. A avó já imaginou o pior. E depois... Que é compreensível, que né? nós conseguimos isso, absolvi ele, tirei ele do flagrante de estupro, absolveu o processo, a avó pediu desculpa, reconheceu, a menina falou que ele tinha batido a caneta na perna, não tinha nem nada. Nossa, que situação, cara. E se não há uma intervenção forte numa situação dessa, ele tinha sido condenado por estupro. Você entendeu? Não que a polícia trabalhou errado, não. Chegou a informação para a polícia tem que prender para apurar. E cada um na tua função, Josué. A polícia tem que aprender e apurar. O advogado tem que defender, o promotor tem que acusar. E o juiz tem que julgar. Ele julgou, foi absolvido, e esse caso aconteceu aqui em Fernandópolis. Nesse caso, provavelmente você já, lógico, com toda a experiência que você tem, você deve imaginar como que um juiz pensa diante de um caso desse, porque ele deve pegar diversos casos, né? Não sei se também eu tiro o chapéu para o juiz, eu agradeço dele. Eu, no começo da minha profissão, até tentei a magistratura, passei no concurso, fiquei na última fase. Porque a vida do juiz é muito difícil. Você julgar um ser humano, julgar, a vida, e você não ter certeza se aquilo é. Então, o juiz, o posicionamento dele é muito sério, é muito firme. Por isso que na tua profissão você tem que apresentar tudo quanto é... É a minha função, diversa do promotor. O promotor de justiça, ele tem que apresentar tudo o que tem de negativo dos autos. Eu tenho que apresentar o que tem de positivo. Agora, o promotor, ele também é um advogado. Se ele vê que o réu é inocente, ele também, por dever legal, deve mostrar a inocência do réu. E isso é o que os nossos promotores aqui da nossa cidade fazem. Nós temos um time aqui exímio, um dos melhores times de justiça de toda a região. Nós temos aqui um time que a maioria dos advogados endossa. Então, são muito bons juízes, excelentes promotores, bem melhores até do que São Paulo, por incrível que pareça. Que legal. Porto Alegre é muito difícil de trabalhar, eu trabalho bastante lá. Agora, Fernandópolis... Você conversa, você explica, o juiz está... Mesmo na época de pandemia, a gente consegue conversar, consegue resolver. E a gente traz à sociedade isso, um benefício muito grande para a nossa sociedade. Ô, Cangueiri, mas e aí, já aconteceu alguma coisa pesada com você por defender casos, né, criminalistas? Às vezes as pessoas às vezes a pessoa não associam, entende. né? O advogado está defendendo um bandido. Mas tem alguma situação assim que você lembra de falar? A gente consegue se diferenciar, sabe? Mas você sente algumas vezes
a cara fechada, ou você está defendendo um réu, ou a esposa, Fala que você bateu, o marido bateu na esposa, De e a repente- família do marido não gosta, é difícil. Entendi. É porque às vezes a pessoa pode associar e ficar falando, você defende bandido e tal. Isso deve Exatamente. ser. A gente tem que separar a coisa, entendeu? Então, o médico não é mal visto. Sim. E ele não opera um bandido É a que levou função um tiro dele. da polícia? Toda pessoa tem verdade. direito. Ou então, a Pensando gente não por para esse para lado, é pensar, pera um pouquinho. O policial deu um tiro no bandido. O policial, o médico opera o mesmo bandido. E ele vai fazer de tudo para salvar aquela vida. Ele não está vendo o bandido. Ele está vendo uma vida. E eu consigo ver isso. Quando eu estou defendendo um réu, eu estou defendendo aquela criancinha de 5, 6 anos que está lá no teu íntimo. Você não era bandido lá atrás. Se você cometer um crime, você vai pagar por ele e você pode Mais ser proporcional. reabilitado. Mas já aconteceu, Cangueiro, de você estar numa situação e você entender que o cara, ou que da mulher, né, depende, era um monstro realmente? Ou com você, graças a Deus, não aconteceu? E de Não você entendi falar, a pergunta, por Márcio. exemplo, de você estar com o cliente e você ir analisando o processo ali, e analisando tudo que aconteceu e falar, cara, não, esse cara, além dele ser culpado, ele é culpado, mas muito pesado. Foi por Legal, querer. A legal. mentalidade já- dele é absurda. Como- Me lembrou que uma você situação faz que aconteceu isso? aqui. Aham. Eu tive um amigo e, de novo, com criança. Nossa, Nossa. De novo com criança. vamos lá. Um pedófilo. E ele chegou no meu escritório, olha, eu fui em São Paulo e aconteceu isso. Bom, enfim, eu falei, tá bom, Vamos se super. é só isso, não tem problema. Aí, no dia seguinte ele me ligou, 6 horas da manhã, eu tô aqui, tô preso. Ah, mas por que você tá preso? Tô indo aí. Aí fui até a casa dele, computador dele, um monte de foto de criança pelada. Pornografia É infantil. crime. Nossa. Meu amigo, primeiro que você mentiu para mim. E segundo, eu não aceito isso. Não vou defender você. Entendi. A gente tem a opção e o dever, se você não fizer aquilo, você não é obrigado. E aí, como Eu que ele não fica? vou, eu declino a procuração, não vou te defender. Não é o dinheiro que vai me comprar. Quando eu precisava lá atrás, eu já não me vendia. Hoje que a gente tem uma situação que dá para tomar um suco de laranja, eu não vou, não faço. Ô, Cangueiro, mas e aí, como que ele fica? Só pra galera entender Não, qual aí que é o ele vai trâmite. pegar outro advogado constituído, vai pagar, ou o Estado vai dar um advogado do. O de Estado é defesa pra ele. obrigado a Isso é lei. dar defesa mesmo Todo pra um mundo monstro. tem direito à defesa. Se você não Entendi. tiver dinheiro para pagar um advogado, o Estado vai te nomear um advogado de defesa. Entendi. Nesse caso, Isso é o o defensor advogado que é público. nomeado, nesse caso que o advogado é nomeado e ele, tipo, realmente vê que o cara é ruim, ele merece estar lá onde... Não, a gente não fala em merecer, Josué. Você vai fazer a defesa técnica. Entendi. Uma defesa técnica, nego, contesto geral, negativa geral dos fatos, e vai deixar de ser apurado. Mas o advogado nomeado lá pela... Defensor público. Isso. Ele é obrigado, lógico. Mas se ele não quiser fazer o trabalho dele bem feito... Ele também declina a procuração dele e vai entrar outro advogado. Uma hora Até alguém pega. Até pegar um que faça advogado. O Cangueiro. E a mesma coisa com o promotor, você sabia? O promotor ele é obrigado, por força da profissão, a entrar com um pedido. Se ele achar que aquela pessoa não merece ser denunciada, ele não vou. Aí, aquele processo vai para o procurador, para o chefe do promotor. Ah, não vai pra outro Vai para promotor. outro promotor. Ah, tá, mas aí já é o chefe. Vai para outro, até achar. Aí, se dois, e o promotor fala, não é caso, aí arquiva o processo. Tem uma pergunta interessante. Se por acaso tá lá julgando, e aí você descobre, vamos colocar nessa situação desse cara, vamos supor desse cara que você falou agora, pornografia infantil, tá tudo provado, você achou, tal. Você não quis, foi para outro não quis, tal, chegou no promotor, enfim, em quem chegou. O cara vai defender tecnicamente, eu acho que eu entendi o que você quis Isso. dizer. Tipo, ele não vai ficar fazendo muito, porque ele já sabe que Você aquele acha cara é que ele ia culpado mesmo. conversar com a mãe, pegar o carro dele, ir lá ver se a menina Sim. foi mesmo molestada, conversar com o pai? Não vai. Não, Ele não ganha para isso, ele ganha para fazer a defesa técnica. E aí ele vai fazer essa defesa. E se por acaso, essa é a minha pergunta, se você achar algo que incrimine o seu cliente, você pode Que apresentar? incrimine? É. Não, você não vai Você fazer não tem o isso. dever e não Você nem vai pode. mostrar os pontos positivos Mas se da você achar, defesa. se você achar. Você vai
Vai depender do advogado. Você pode da consciência não de cada um. falar? Você não vai falar, você é contratado, você me contrata para te defender, eu vou lá te acusar? Ah, não, mas eu falo só por lei. Esse advogado Não, seria não, punido? não tem. Isso aí é exercício legal da profissão. Ah, ele não tem Não. o direito de de incriminar o Não, cliente não, dele. um advogado de defesa não vai fazer isso. Exatamente. Ele vai trabalhar contra si. Não vai.